Dezembro, as notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Servidores do município de São Paulo protestam contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Covas. O livro Direitos Humanos no Brasil tem como destaque na edição deste ano artigos que analisam a aplicação ou não da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Federal Cidadã de 1988. No Rio de Janeiro, a ONG Ação da Cidadania celebra 25 anos com o lançamento de livro. Em mais uma sessão tensa, a comissão especial do projeto de lei da Escola Sem Partido foi realizada aqui na Câmara dos Deputados. A oposição manteve a resistência contra a aprovação da proposta. O Ministério Público do Trabalho promove o lançamento de uma cartilha pelo enfrentamento à violência contra a mulher no ambiente de trabalho e a igualdade de gênero. Aumentou a pobreza extrema no Brasil. Em um ano, o país passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo na miséria. Segundo o IBGE, no ano passado, 54 milhões e 800 mil brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. Os números da pesquisa mostram que desses quase 55 milhões de pessoas vivendo em condições de pobreza, 15 milhões estão em situação ainda pior, na pobreza extrema. Ou seja, vivem com renda inferior a R$ 140 por mês. O IBGE também aponta que o trabalho informal bateu recorde no Brasil. 37 milhões e 300 mil trabalhadores estavam na informalidade em 2017, o maior número desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. De lá para cá, o trabalho informal vinha caindo. Agora, quase 41% da população que trabalha vive de bico. E o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que é muito difícil ser patrão no Brasil. O secretário-geral da CUT de São Paulo, João Caires, comenta essa visão empresarial da realidade. Realmente deve ser difícil ser patrão quando o governo, como o golpista Michel Temer, apoiado por Bolsonaro em todas as medidas que ele fez, faz com que acabe a política de conteúdo nacional do Brasil. Política essa que gerou só no setor de estaleiros, construção de navio, mais de 90 mil empregos. Só para vocês terem uma ideia, tínhamos 2 mil trabalhadores dos estaleiros no Brasil em 2002, chegamos a quase 100 mil. Com essa política de comprar navios de fora, feito por Temer e apoiado por Bolsonaro, os empresários brasileiros perderam essa fatia de mercado e estão dispensando funcionários. Por outro lado, ele deve desconhecer a realidade da dificuldade que é ser trabalhador no Brasil, que acorda às 3, às 4 da manhã, que encara a condução lotada como ônibus e metrô e trens superlotados, que perdem 2 horas por dia indo e voltando ao trabalho. Então ele deve desconhecer a realidade de como é difícil ser trabalhador no Brasil, que ficou muito mais difícil com a nova lei trabalhista que foi apoiada por Temer e votada por ele no Congresso Nacional, com os dizeres que iam gerar milhões de empregos. Então já se passou um ano, fez um ano da reforma trabalhista no dia 11 de novembro e o que vemos? Nada de novo. O desemprego continua aumentando e os trabalhadores numa situação cada vez pior, não podendo sequer processar o patrão desleal, patrão que não paga, por exemplo, o 13º. Vimos agora que 2.500 empresas não pagaram o 13º e as pessoas estão processando as empresas. E muitas vezes o trabalhador tem que arcar com as custas do processo devido a essa nova lei. Essa lei foi alertada que em todos os países em que fizeram a flexibilização da lei trabalhista, a situação piorou. Pesquisa fomentada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pesquisa essa que provou que em todos os países, todos, sem exceção, onde foi feita a flexibilidade da lei trabalhista, a situação do mercado de trabalho piorou. Então, trabalhador, ouvindo o que o presidente eleito falou, vocês mais do que nunca vão ao seu sindicato, filie-se ao seu sindicato e fortaleça o sindicato, porque temos um grande desafio pela frente.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região protocolou um pedido de reunião com a Embraer para discutir as demissões que estão ocorrendo na fábrica. O objetivo é esclarecer o motivo das dispensas e cobrar da empresa estabilidade no emprego. A direção da Embraer ainda não respondeu. Os cortes ocorrem desde segunda-feira. Nesses últimos 3 dias, foram dispensados mais de 40 trabalhadores nas unidades Eugênio de Melo e Faria Lima. Os cortes ocorrem no momento em que avançam as negociações de venda da Embraer para a Boeing. Reformas trabalhistas do ensino médio, a lei do teto de gastos. Estes são alguns dos temas abordados na 19ª edição do livro Direitos Humanos no Brasil 2018, que foi lançado hoje em São Paulo. Acompanhe os detalhes na publicação da reportagem de Michele Gomes. Os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição Federal de 1988 são destaques desta 19ª edição do livro Direitos Humanos no Brasil, organizado pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Todos os autores e autoras, nos mais diversos temas, vão sempre abordar, quando possível, o que está escrito nesses 2 documentos fundamentais para os direitos humanos e como é que eles vêm sendo aplicados em 2018. E, em geral, é um grande contraste com o que está escrito nesses documentos e o que vem sendo realizado. Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, é um dos 41 autores desta edição. O artigo de Maringoni faz uma reflexão sobre os direitos humanos no cenário internacional. Nós vivenciamos hoje talvez a maior onda migratória dos países pobres para os países ricos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas têm que ter direitos como todas as outras. Direitos humanos são para todos e todos os seres humanos e assim devem ser pensados, vistos e aplicados. Maringoni também destaca o impacto das medidas do governo Temer, como a reforma trabalhista e a lei do teto de gastos, que congela os investimentos públicos por 20 anos na violação dos direitos humanos no país. Política de retirada de direitos que tem sido adotada em diversos países. São mais de 110 países que desde 2008 fizeram reformas trabalhistas para retirar direitos, para abaixar o preço da força de trabalho, ou seja, arrochar salários. Nós temos que pensar nos direitos humanos globalmente, mas a gente tem que fazer o nosso dever aqui no Brasil, que é lutar para ampliar essas prerrogativas e jamais privilégios. Privilégio é o que os bancos têm, é o que os membros do Supremo Tribunal Federal têm, alguns militares têm. Direitos é aquilo que o povo tem para sobreviver de uma maneira digna. Ao todo, a publicação lançada hoje reúne 32 artigos sobre direitos humanos em áreas como trabalho, justiça, saúde, mulheres, população LGBTI, quilombolas e indígenas. Por um lado, mostrar o que está acontecendo no Brasil nesse momento, dar subsídio para as pessoas entenderem a situação e, por outro, também mostrar as resistências e mostrar que é possível, de alguma forma, se você está com vontade de mudar essa situação, aqui também tem subsídio para você mudar a situação. Por unanimidade, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou a representação do PSL, o partido de Jair Bolsonaro, contra os deputados Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Vadir Damus, do PT. Eles eram acusados de agir de má-fé ao apresentar em julho, durante plantão judiciário, um pedido de habeas corpus para liberar o ex-presidente Lula. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Rogério Favretto, do TRF4 de Porto Alegre, mas acabou cassado depois da interferência do ministro Raul Jungmann, da procuradora-geral Raquel Dodge e do então juiz Sérgio Moro, que estava de férias. Criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, nascia em 1993 a Ação da Cidadania, um dos maiores movimentos sociais de combate à fome da história do país. A ONG completou 25 anos com o lançamento de um livro no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Adriana Maria. Criada no auge do movimento pela ética na política, a Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida se transformou em um dos movimentos sociais mais reconhecidos do Brasil.
Kiko Afonso destaca a importância da instituição no avanço de políticas públicas. Sem as bases lançadas pelo Betinho lá em 1993, todo o processo político de luta dele junto a Brasília, para que o Estado fosse quem resolvesse a questão com política pública, a gente não teria hoje o Bolsa Família. Quando a gente sai do mapa da fome da ONU, tanto o presidente Lula à época quanto o FHC, que é presidente lá no início, mandaram um elogio lembrando o Betinho do início da campanha da fome. A história do livro se confunde com a história da autora Nádia Rebouças, que durante anos foi responsável pelas campanhas da Ação da Cidadania. Quando eu vim escrever o livro, eu vim escrever um pouco a minha história também, né? Era a história da Ação da Cidadania, conseguir provar, né, todos os pontos que o Betinho foi inovador, porque as pessoas, muitas ainda acham que ele era um cara que estava cuidando de um assistencialismo, e não é nada disso. Ele criou um modelo de interferência social, ele criou os comitês da Ação da Cidadania e criou-se um produto. Antes dele, ninguém entregava alimento não perecível. Isso foi inventado na campanha da Ação da Cidadania. O livro traz depoimentos, filmes e anúncios, registro de lutas e transformação. O fim da fome está todo calcado nesse livro, né? O fim da fome no Brasil, que infelizmente a gente volta agora, então o livro também é importante para marcar esse retorno, que a Ação da Cidadania nada mais é do que um alerta para que cada um faça a sua parte. Entre 1993 e 2005, foram arrecadadas mais de 30 mil toneladas de alimentos durante a campanha Natal Sem Fome. E entre 2006 e 2010, foram distribuídos livros e brinquedos. Ano passado, com o agravamento da crise econômica, a campanha foi retomada. A gente passou a receber um alerta dos comitês de 20 estados do país, dizendo, olha, a situação aqui piorou muito, tem desemprego, as pessoas estão com fome. Então, muito antes de sair qualquer dado do IBGE, do IPEA, a gente já estava vendo, né, com quem trabalha lá na ponta com a população, que a situação estava piorando. A campanha Natal Sem Fome de 2018 tem a meta de arrecadar 2.000 toneladas de alimentos. Você pode participar de diversas formas no site www.natalsemfome.org.br, tem as formas de você ou doar alimentos ou doar recursos. A campanha está em 21 estados, a gente tem diversos parceiros, então a gente está otimista em relação à campanha, pessimista em relação ao país, né? Mas é isso que nos dá força e isso que nos estimula a tentar fazer o maior Natal Sem Fome de todos os tempos. Para isso, conta com pessoas que atuam nos comitês há 25 anos. Para mim é muito gratificante ver o rostinho das famílias recebendo a cesta básica. A gente não dá só a cesta básica, a gente dá uma palavra de conforto para as famílias, a gente ora por elas, a gente mostra que temos que ter fé, temos que ter determinação para a gente alcançar o nosso objetivo na vida. Foi lançada hoje pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo uma cartilha sobre violência contra a mulher no mercado de trabalho. O guia busca orientar e debater a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. A reportagem é de Leandro Chaves. Elas são maioria na população brasileira e, não por acaso, também eram maioria hoje no auditório do Ministério Público do Trabalho. O assunto por aqui é frequente na rotina de muitas delas e incomoda: a violência contra a mulher no ambiente do trabalho. Sempre se fala muito em violência no âmbito doméstico, violência urbana, e esquece de falar muitas vezes da violência que ocorre dentro do trabalho. E muitas pessoas passam boa parte da sua vida dentro do trabalho. E é ali que ocorrem tantas outras formas de violência, né? Muitas vezes ocultada pelo fato de uma relação de trabalho, uma relação de emprego, preservar essa questão da subordinação e a necessidade de manutenção do próprio, né, a sobrevivência, a subsistência que é o trabalho. No último ano, o Ministério Público recebeu mais de 300 denúncias de assédio sexual contra a mulher no trabalho. A procuradora Sofia Vilela explica que a vergonha e o medo das vítimas impedem que esses números sejam ainda maiores.
Existem várias formas de violência, né? E isso passa sempre pela perspectiva da discriminação de gênero, mas eu diria que uma das mais evidentes e frequentes é o assédio sexual, né? O assédio sexual, as estatísticas já mostram que a grande maioria das vítimas são mulheres e não os homens no ambiente de trabalho, e muitas vezes isso ocorre por achar que a colega de trabalho, né, ou a sua empregada, ela pode inclusive ser um objeto, né, sexual e de discriminação, e de incitação, e de humilhação, né? E muitas vezes essa mulher, intimidada com essa situação, acaba se calando, silenciando e não denunciando a prática, muitas vezes até para evitar a perda do emprego. Como parte da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, o Ministério Público promoveu o lançamento de uma cartilha. A publicação traz temas como assédio moral e assédio sexual nas empresas, divisão sexual do trabalho e cultura do estupro. Como a mulher está mais submetida a esse tipo de prática, ela tem a carreira dela mais interrompida, ela tem uma autoestima mais baixa, ela é designada para funções que são de apoio e muitas vezes não condizente com a formação dela, e tudo isso impacta de forma negativa na remuneração dessa mulher. Esse é um problema que afeta não apenas os direitos humanos, como afeta também toda a economia, porque há uma redução do PIB com essa mulher recebendo menos. Um dos objetivos da cartilha é levar a discussão para dentro das empresas e promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho. O objetivo aqui é justamente promover a discussão dentro das empresas, a discussão também na pauta dos sindicatos, para que se estabeleçam canais de denúncia de violência contra a mulher e também iniciativas de boas práticas empresariais para a promoção da igualdade de gênero. Servidores municipais de São Paulo protestam contra a proposta de privatização da Previdência. O projeto de lei de privatização, que também tenta aumentar a alíquota de contribuição do servidor, voltou a ser discutido na Câmara Municipal de São Paulo, apoiado pelo prefeito da capital paulista. Veja na reportagem de João Miak. Sampaprev, não! Sampaprev, não! Servidores públicos da cidade de São Paulo fizeram manifestação em frente à Câmara Municipal, onde a ideia da reforma da Previdência está sendo analisada. Os trabalhadores querem a retirada do projeto e reclamam que a proposta não é clara e, do jeito que está, vai prejudicar os servidores. A alegação é de que há um rombo, né, no futuro, só que se você pegar, por exemplo, a dívida que mais de 100 empresas, bancos têm com a prefeitura, é mais da metade do orçamento desse ano. Então, por que eles não vão cobrar os bancos, as grandes empresas? Eles querem mexer na aposentadoria dos servidores. Isso é um absurdo, isso é um confisco salarial. A gente é contra essa reforma. A organização que vai colocar o nosso dinheiro aonde? Nos bancos. Esse é o grande absurdo. Os sindicatos de servidores alertam que o governo Covas quer fazer duas previdências simultâneas, uma para quem já contribui e outra para os futuros servidores, que será privatizada. Os sindicalistas acham que isso não vai dar certo. O Sampaprev, na verdade, seria só para a previdência complementar. Hoje o IPREM ficaria com o FUNPREV e o FINAM, né, que são dois fundos. Esse FUNPREV seria justamente para capitalização do dinheiro. Só que o problema é o seguinte, na medida que todo servidor que chegar na prefeitura for para esse FUNPREV, esse FINAM vira um fundo quebrado. Porque se eles falam que hoje tem um déficit, imagina daqui a algum tempo que ninguém mais vai contribuir. Os servidores lembram que, somando o imposto de renda retido na fonte com o aumento da alíquota da Previdência, o desconto pode chegar a mais de 41% do salário. Principalmente se somarmos isso ao já imposto de renda que fica retido na fonte. Então você imagina o professor que já está com seus quase 25 anos, que contribui com 27,5%, porque fez pós-graduação, porque evoluiu na carreira, somado aos 19%, praticamente 50% do seu salário. Na época que ele mais vai precisar de recurso, vai ser confiscado. No caso das pessoas que estão há mais tempo, têm um salário maior, já pagam 27,5% do imposto de renda. Então, se você pegar esses 27,5%, mais o aumento, que você vai poder chegar até 19%,
investimento, você tem uma carga tributária muito grande. Os vereadores da oposição reclamam que o processo de tramitação é ilegal, porque atropela os regulamentos da Câmara. É importante dizer que essa comissão de estudos já é por si só ilegal. Ela não está em cima das regras do regimento interno da Câmara. Fora isso, uma comissão de estudos tem que ser votada em plenário. Essa comissão não foi votada em plenário. Uma comissão de estudos também precisa de ter um membro de cada comissão permanente. Nós temos 7 comissões permanentes. Nós só temos 4 comissões permanentes sendo representadas nessa comissão. Então é uma coisa totalmente contra o regimento interno da Câmara. Os manifestantes terminaram o protesto marchando até a Prefeitura de São Paulo. Levante a mão quem aprova dia 21 como um dia de paralisação total, manifestação e assembleia. Nós vamos divulgar aqui, mas isso para nós é muito importante. Daqui a pouco, ex-presidente Lula diz aos BRICS que um dia o Brasil voltará a se integrar à comunidade internacional. A gente volta já. Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que tudo ótimo aí. Vamos aos comentários. Eu começo lendo da Mônica Cristina Almeida. Bolsonaro nem imagina como é difícil ser trabalhador neste Brasil pós-golpe. Exatamente. O Paulo César de Manaus. Bolsonaro deveria experimentar ser trabalhador informal no Brasil. A Deise Marcelino, nossa, que governo é esse? Tudo piorando. Parabéns, paneleiros. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. Estudantes e professores lotaram as galerias e a Assembleia Legislativa da Paraíba barrou o Escola Sem Partido, que pretende controlar e censurar os profissionais no exercício da atividade. No lugar, foi aprovado o projeto do governador Ricardo Coutinho, do PSB, que garante aos docentes a liberdade de expressão e pensamento na sala de aula. Em Brasília, a Câmara dos Deputados retomou hoje a análise do projeto Escola Sem Partido, mas a audiência foi interrompida após 6 horas de debate. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. Foram 10 dias de intervalo desde a última reunião da comissão especial que discute o projeto da Escola Sem Partido, PL de relatoria do deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, um dos líderes da bancada evangélica na Câmara. O texto busca impedir que professores expressem em sala de aula convicções ou preferências pessoais em temas ideológicos, religiosos, morais, políticos e partidários, e tem sido fortemente combatido pela oposição liderada pelo PT, que entende que o Escola Sem Partido, na verdade, tem como objetivo estabelecer uma linha única de pensamento, considerada a correta pelo partido que assume o poder a partir de janeiro e aliado da ala mais conservadora do Congresso. Com obstruções e questões de ordem, a sessão seguiu tensa por cerca de 5 horas e acabou suspensa com a abertura da ordem do dia. Vou dar só um exemplo. O que é a Escola Sem Partido? O Brasil está num caos porque aqui se votou na área da saúde o congelamento, a emenda dos gastos. Então o hospital da cidade está fechado, o povo não é atendido, e aí o professor na sala de aula vai falar da saúde, vai estudar esse tema e vai chegar à constatação que teve deputados em Brasília que votaram pelo congelamento, portanto não mandando recursos da saúde para o município. Isso é assunto que deve ser tratado com os alunos quando irmãos seus, ou pais ou mães, não têm atendimento no hospital? É claro que sim.
Só que por essa lei, isso vai ser considerado partidarização. O projeto também proíbe que alunos sejam favorecidos ou constrangidos pelos professores e estabelece o que está sendo chamado de patrulhamento ideológico. Um grupo de meninas, por exemplo, que se reúne para debater machismo, se reúne para debater assédio dentro da escola, vai ter sua opinião silenciada, porque a escola não pode ter isso de debate sobre machismo, de debate sobre sociedade. Um grupo de negros na escola, por exemplo, Pedro II do Rio de Janeiro, com casos de racismo, ou qualquer outra escola no Brasil que tiver algum caso de preconceito, os alunos negros não podem se organizar num coletivo para debater e para pensar as saídas para esse preconceito e discriminação que acontece na sala de aula. Então, um grande impacto para a gente vai ter o Estado policialesco em cima do que a gente fala e, principalmente, o Estado policialesco em cima do que a gente faz, de qualquer forma de organização de estudantes em prol da educação. Os parlamentares favoráveis ao Escola Sem Partido, em maioria na comissão especial, querem retomar a votação na noite desta quarta-feira, ainda que o debate avance pela madrugada. A oposição promete manter a resistência e já prevê uma longa batalha também no plenário da Câmara. Essa violência, essa desgraça não pode passar. Caso passe aqui nessa comissão, nós recorreremos para termos o direito de votar em plenário. Certamente isso talvez só ocorra no ano que vem, por conta dos calendários, tendo em vista que semana que vem já deve ser votado o orçamento. No entanto, será lindo o combate e a vitória será do povo e da sociedade brasileira. Com 8 anos de vida e atividades ligadas à luta para democratizar a comunicação, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé passa por dificuldades. E para ajudar a manter seu trabalho, o Barão lançou uma campanha solidária. E para falar sobre o centro e a campanha, eu converso com a diretora de formação do Barão de Itararé, minha xaré, Ana Flávia Marques. Ana, seja bem-vinda aqui no seu jornal, tudo bom? Muito obrigada. Ana, para a gente começar aqui então o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa campanha. Qual que é o foco? O foco da campanha é a manutenção da sede do Barão, que fica ali na rua Rego Freitas, pertinho do metrô República, e acabou sendo a sede de todos os movimentos sociais, né? Então, vários movimentos utilizam a nossa sede, ela é uma sede bem localizada, é onde acontecem os cursos, os debates do Barão, né? A vida política do Barão se dá muito ali naquele espaço físico e a gente, com muita dificuldade financeira, como várias outras entidades do movimento social e de comunicação alternativa, a gente lançou um crowdfunding, a famosa vaquinha, para a gente conseguir, isso, a vaquinha virtual, para a gente conseguir arrecadar um ano de aluguel, de despesa da sede, então é aluguel, luz e a faxina da sede. E a campanha, como que tá na internet? Como você está acompanhando? A campanha tá boa. Ontem à noite a gente conseguiu arrecadar R$12.300. Ainda tem alguns dias, né? Mais de um mês pela frente para arrecadação da campanha e a gente está recebendo muita solidariedade, muito bacana. Muito bacana. Assim. É um sinal de que as pessoas acompanham o trabalho de vocês e respeitam acima de tudo, né? Exatamente. Eu acho que acima de tudo compreendem o papel de uma organização como o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé nesse momento obscuro que o país passa e que a gente vai enfrentar ainda mais no próximo período. Com certeza. Bom, já que a gente está falando sobre a campanha, Ana, gostaria que você falasse o site. Como quem quiser contribuir e ajudar pode estar fazendo? A gente fez a vaquinha virtual pelo Catarse, que é um site que as pessoas já conhecem, tradicional, nesse tipo de serviço. Super seguro, né? Super seguro, tem várias formas de pagamento, tem lá tem lá as vaquinhas, tem as prendas, né, os brindes que as pessoas dão, então tem várias faixas de preço, mas você pode contribuir com qualquer valor e você pode acessar esse link através do site do Barão de Itararé também, né, que fica mais fácil, né? Pode procurar na busca do Catarse ou acessar o site do Barão de Itararé, que é barãodetararé.org.br, para contribuir com a nossa vaquinha. Então o site do Catarse está aí, ó, na telinha, se vocês quiserem então ajudar, qualquer quantia, né, o que importa é que está sendo doado ali de coração, pode doar, então, através desse site e também do Barão de Itararé, né, Isso, Ana? também no Barão de Itararé, nas nossas mídias, no Facebook, pode nos procurar através tem nosso número de WhatsApp, né? Só falar com a gente, tem todos os jeitos para contribuir para a vaquinha do Barão. Bacana. Bom, atualmente, Ana, infelizmente, a gente vê uma mídia alternativa muito sufocada, né? Pela falta aí de recursos. Na sua opinião, o que você atribui a esse quadro hoje em dia? Eu acho que a mídia alternativa sempre
historicamente teve esse quadro de poucos recursos, né? Principalmente porque o Estado brasileiro, que seria um indutor de políticas públicas que pudesse estimular a pluralidade de opinião, de informação na sociedade brasileira, não estimula a mídia alternativa. A gente teve um breve período, mesmo no período do governo Lula e Dilma, foi muito residual esse tipo de apoio, né? Não é nem apoio de política de Estado. A gente não está falando de uma política de governo A ou governo B, a gente está falando de uma política de Estado que tem que estimular a pluralidade de informação na sociedade. E Ana, por falar na questão de políticas públicas, enfim, você ajudou na organização da confecção de um livro, que é justamente esse que está aqui na sua mão. Vou mostrar aqui. Acho que fica mais fácil, talvez, se conseguirem pegar, que é os desafios da comunicação nas administrações públicas. Fala um pouquinho pra gente desse livro. Esse livro foi uma experiência muito bacana. Eu, na verdade, eu só sou a pessoa que estimulei com que ele fosse pronto, ele fosse produzido. É fruto de um seminário que o Barão fez no Maranhão e que participaram várias pessoas, como o ex-prefeito Fernando Haddad. Nomes de peso tem, tem nomes de peso. Tem o governador, atual governador Renata Miele também. Isso, Renata Miele, o atual governador do Maranhão, Flávio Dino, Tereza Cruvinel, que foi a primeira presidenta da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, o Franklin Martins, tem nomes de peso que é para ajudar a gente a pensar qual que é o papel da comunicação dentro da administração pública. A comunicação ela pode ajudar de diversas formas, principalmente dando transparência, né, principalmente estimulando a participação popular, democrática. Então, eu sempre cito o exemplo de uma fila de hospital. Se a pessoa entrar no site do hospital e ver qual que é a fila, você tem muito mais transparência, você tem muito mais acesso, você tem como prestar contas para a sociedade de maneira muito rápida, né? Esse é um exemplo que é citado aqui no livro, mas tem o papel da comunicação, da educação, né, que são duas facetas, que é o tema do ex-prefeito Fernando Haddad. Tem um balanço mais geral que o Flávio Dino faz do ponto de vista político, né, de não só a gente estimular com que as pessoas percebam qual que é o papel do Estado brasileiro. Tem a própria concepção de Estado aqui no texto do Altamiro Borges. Então, é um livro que vale a pena ser adquirido e também, adquirindo o livro, também ajuda o Barão. Onde encontra no site do Barão. Perfeito. Além de ajudar também no site, já consegue comprar o livro. Exatamente. Pode ajudar também adquirindo um livro, dando um livro de presente de Natal agora, chegando, né? Dúvidas aí, um livro bacana que conta, né, realmente, reúne vários nomes de peso em relação também à política, né? Exatamente. Eu acho que reúne experiências, né? O Edmilson Rodrigues, de Macapá, então reúne uma série de experiências que não são centradas no eixo Rio-São Paulo, mas que falam, por exemplo, da Rádio Cipó, né, que acontece no norte do país, fala do papel da Rádio Timbira, no Maranhão. Conta histórias também, conta histórias e conta principalmente histórias desses veículos de comunicação e de como a comunicação pode ajudar na eficiência do poder público nas administrações públicas. Então, te peço mais uma vez para passar o site do Barão, para comprar a aquisição do livro e também ajudar na campanha, e do Catarse também, para quem não acompanhou agora a nossa entrevista, para poder também está ajudando. Os links, tanto do livro quanto da vaquinha, vocês encontram no site do Barão, que é www.barãodetararé.org.br, e no Catarse tem a nossa vaquinha, que tem lá todas as prendas, todos os prêmios que você pode adquirir. Então tem livro, tem o uso da sede do Barão, a gente vai fazer um outdoor com uma foto de todos os doadores que quiserem estar na foto, né? Para dar essa pluralidade do Barão. E eu queria só pedir ajuda, né, o Barão é uma entidade que o mundo político conhece muito, e conhece porque tem uma responsabilidade muito grande em defender sempre propostas que unificam, né? Que trabalha a unidade do conjunto desses movimentos, tanto sociais quanto da comunicação, e a gente tem um papel a cumprir muito grande, fundamental, principalmente agora em que a liberdade de expressão está sendo cerceada. Perfeito. Ana, minha xará, obrigada, pela sua participação, sucesso, parabéns também pela organização do livro, e até uma próxima. Obrigada. Você acompanha agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Tempo nublado com períodos de sol nesta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 27 graus e mínima de 18. Pode chover de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo.
Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com aberturas de sol ao longo do dia. Pequena chance de chuvas localizadas. Máxima de 27 e mínima de 18 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado com períodos de sol. Pode chover a qualquer hora do dia. Máxima de 28 graus e mínima de 16. Em Brasília, variação de nuvens pela manhã e tempo abafado, com pancadas de chuva isoladas que poderão ser fortes. Máxima de 28 e mínima de 19 graus. Muitas vezes, quando o atacante perde o chamado gol feito ou o goleiro aceita um frango, o torcedor fala em cachorrada. Mas desta vez, o cachorro foi o herói. Aconteceu na partida entre Juventude Unida e Defensores de Belgrano, da terceira divisão do futebol argentino. O goleiro do Defensores foi repor a bola em jogo, mas acabou interceptado por um adversário. Foi então que o cão apareceu e fez a defesa milagrosa. Não foi divulgado o nome do goleiro cachorro. Depois do intervalo, Lula diz aos BRICS que o Brasil voltará a se integrar à comunidade internacional. Você vai ver já já. Olá pessoal, eu voltei aqui com os seus comentários e eu leio do Ademir Wildewecker, de Porto Alegre. É preciso continuar resistindo ao projeto Escola Sem Partido. E agora nós temos também a participação de um membro aí no YouTube, que é o Ailton Rodrigues Batista, e ele escreveu: duro ver servidor público lutando agora pelos seus direitos, mas muitos deles votaram nestes políticos que querem retirar sua aposentadoria. E o Aldo de Souza, de São Paulo: vamos colaborar com o Barão de Tararé, valorização da luta. Isso mesmo. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. O governo Temer diminuiu o espaço de diretores de cinema brasileiros na nova composição do Conselho Superior de Cinema, responsável por políticas públicas para o audiovisual nacional. No lugar de cineastas como Cacá Diegues e André Klotzel, foram nomeados representantes da Netflix e dos estúdios de Hollywood. É a primeira vez que ficam de fora representantes das associações de realizadores do país. O único diretor de cinema brasileiro que segue no conselho é Bruno Barreto. Cabe ao Conselho, entre outras atividades, regular o número de dias em que os cinemas são obrigados a exibir produções nacionais. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Estados Unidos deram à Rússia um prazo de 2 meses para o cumprimento do Tratado sobre Armas Nucleares, firmado em 1987, durante a Guerra Fria. Caso contrário, Washington ameaça deixar o acordo. A Rússia nega ter descumprido o tratado e afirmou que as acusações americanas não têm fundamento. Dezenas de imigrantes escalam cerca na fronteira do México com os Estados Unidos, cansados de esperar pelo procedimento da requisição de asilo. Alguns conseguiram escapar, mas a maioria se entregou aos agentes da patrulha de fronteira. Atualmente, 6.000 imigrantes da caravana estão na cidade mexicana de Tijuana, à espera de asilo político nos Estados Unidos. Novo presidente do México, Andrés López Obrador, pede o fim do próprio foro privilegiado. Dias após tomar posse, Obrador encaminhou ao Senado iniciativa para acabar com a imunidade presidencial. Com isso, o presidente poderá ser julgado como qualquer outro cidadão. Segundo a Constituição mexicana, o presidente só pode ser acusado de traição à pátria e por delitos graves. O
movimento dos coletes amarelos, que ocupou as ruas de Paris e obrigou o governo francês a desistir do aumento de combustíveis, desafia os analistas políticos. Há muitas especulações, mas ninguém sabe ao certo como o movimento surgiu e de que maneira se organiza. A análise é do nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. Existe na França uma sensação geral de desamparo devido a esses aumentos de impostos. Por exemplo, o diesel combustível, no último ano aumentou 20% o seu preço, custando algo em torno de €1,5 na bomba, pelo litro, o que equivale a algo entre R$6,5, R$7 por aí, que é praticamente o dobro do seu preço na bomba do brasileiro, né, na bomba que o brasileiro utiliza. Há uma acusação contra o governo de Macron de ser um governo dos ricos para os ricos ou até mesmo para os muito ricos. Isso porque, junto com esse aumento do imposto sobre os combustíveis, por exemplo, o governo de Macron aliviou impostos sobre as grandes fortunas e também sobre o capital financeiro, né, fazendo com que se crie essa imagem de um governo que favorece os muito ricos em detrimento dos pobres. Para onde vão esses protestos é difícil de determinar agora. Existe, de fato, uma tendência que eles sejam capitalizados por forças de extrema-direita, né? E existe também uma certa perplexidade, muitas vezes por parte de agrupamentos políticos, partidos de esquerda, os sindicatos, né, que ficam comprimidos entre essas manifestações que ganham vulto à extrema-direita e também devido ao fato de que existe realmente um descontentamento popular enorme com o governo de Macron. É difícil dizer porque os protestos não tiveram assim uma direção definida e clara, não é? O governo tentou fazer reuniões com algumas lideranças, mas que acabaram se retirando dessas conversações, até mesmo porque as pessoas que faziam os protestos, né, começaram também a criticá-los por tentar negociar alguma coisa com o governo e não exigir, como a maioria das pessoas que estão protestando estão pedindo agora, a renúncia do presidente. É difícil de dizer porque a motivação das pessoas que protestam é variada, quer dizer, vem de vários pontos, tem várias tendências e, de um modo geral, pode-se dizer que isso se deve, sem dúvida, à manutenção dessas políticas de austeridade que vão penalizando os mais pobres, as classes médias baixas, né? Entretanto, não se pode dizer que isso vai levar, não é, a uma concentração dessas forças em direção à esquerda. A lição do Brasil nesse sentido é muito clara. Os protestos de 2013 começaram também na questão do transporte, embora a questão fosse o preço da passagem, acabaram descambando para a direita e ajudando a construir essa situação de exceção, como vem sendo dita, no nosso país. Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim. O Comitê Nacional Lula Livre e os movimentos da Frente Brasil Popular começam na segunda-feira, Dia Mundial dos Direitos Humanos, a Jornada Nacional Lula Livre. São ações em várias cidades. Um grande ato já está marcado para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, às 6 da tarde. Lula enviou uma carta aos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criado quando ele era presidente em 2003. Na carta entregue pela senadora Gleisi Hoffmann, Lula afirma que um dia o Brasil voltará a se integrar à comunidade internacional. Veja um trecho final da carta. Como vocês sabem, encontro-me preso há 8 meses sem ter cometido crime nenhum. E isso ocorreu para me impedir de disputar as eleições. Pedi à companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, que levasse a vocês esta mensagem. Pedi também que conte como está a situação do país e que confirme o compromisso do nosso partido com a consolidação dos BRICS.
Quero, por fim, agradecer a solidariedade que tenho recebido de tantos companheiros de países amigos, o que é um grande conforto na situação em que me encontro. Desejo que aproveitem bem este encontro, que façam um bom diálogo. Estou certo de que um dia o Brasil voltará a se integrar plenamente aos BRICS e à comunidade internacional. Com os meus sinceros agradecimentos, Luiz Inácio Lula da Silva. Você pode ler na íntegra essa carta do ex-presidente Lula no nosso site, tvt.org.br. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua. Pessoal, de volta aqui com os seus comentários nesse último bloco do jornal. E eu gostaria de agradecer a vocês que participaram, interagiram aqui comigo nesta quarta-feira. Continuem participando. Gostaria de agradecer também aos novos integrantes aí do YouTube que estão participando também. É isso aí. Amanhã, pontualmente, tem mais notícias e informações aqui no seu jornal, viu? Não se esqueçam. Beijo grande, até lá!